Olá, queridos irmãos em Cristo, queridos amigos, aqui estamos com muita alegria iniciando o estudo da obra intitulada O Roteiro, cuja capa já nos mostra as orientações do rumo a ser seguido. Esta obra Roteiro, ela foi trazida pelas mãos da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. São 40 lições, mais o prefácio trazido no ano de 1952, portanto 70 anos, extremamente atual. Revermos as orientações, o roteiro, o rumo a ser seguido pelas orientações deste Espírito de Escol Emmanuel. Que Jesus, o nosso Mestre de amor, esse nosso verdadeiro guia, nos conduza mentes e corações, sentimentos e corações, sentimentos, mentes e ações para as reflexões conscientes dessa obra que tanto nos agrega valor. Hoje iniciamos e a proposta é estudarmos 40 lições e mais o prefácio que iremos apresentar. Inclusive o prefácio, ele nos traz notas importantíssimas para que possamos nos situar nessa belíssima viagem que são as reflexões que esta obra nos concede. Vamos lá? A apresentação prefácio se intitula Definindo Rumos. Aqui Emmanuel vai nos trazer reflexões incríveis. O que fazemos do conhecimento se não aplicamos a nós mesmos? Ou seja, o conhecimento mal utilizado, ele nos leva a outros caminhos. Vamos lá? Definindo rumos, e nos diz Emmanuel: em verdade, meu amigo, terás encontrado no Espiritismo a tua renovação mental. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a excelsitude de teu próprio destino. Mas, se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que serve conhecimento? Se uma força superior te não educa as emoções, se a cultura te não dirige à elevação do caráter e do sentimento, que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia? Não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. A expressão gritante do inabitável pode estar vazia de substância. A ventania impetuosa que varre o solo com imenso alarido costuma gerar o deserto, enquanto que o rio silencioso e simples garante a floresta e a cidade, os lares e os rebanhos. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Além do túmulo, há também sábios ignorantes
justos e injustos, corações no céu e consciências no inferno purgatorial. As excursões no desconhecido reclamam condutores. O Cristo é o nosso guia divino para a conquista santificante do mais além. Não te afastes dele. Registrará sublimes narrações do infinito na palavra dos grandes orientadores. Ouvirá muitas vozes amigas que te lisonjearão a personalidade. Escutará as novidades que te arrebatam ao êxtase. Entretanto, somente com Jesus no Evangelho bem vivido é que reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Essas páginas despretensiosas constituem um apelo à congregação de nossas forças em torno do Cristo, nosso Mestre e Senhor. Sem a boa nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. Busquemos, pois, com celeste benfeitura a lição da mente purificada, do coração aberto à verdadeira fraternidade, das mãos ativas na prática do bem, e o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 10 de junho de 1952. Vamos então às reflexões dessa belíssima lição trazida por Emmanuel. Primeiro, Emmanuel, ele nos lembra as bases do Espiritismo. Quais são as bases do Espiritismo? Reencarnação, ou seja, pluralidade das existências. Imortalidade da alma. Muito importante. Somos espíritos imortais. O amor a Deus sobre todas as coisas e seus atributos, que Deus não pune, é soberanamente justo e bom. Pluralidade dos mundos habitados e comunicabilidade entre os dois mundos, invisíveis e o material. Essas bases nos libertam. Essas bases nos permitem o conhecimento sobre nós mesmos. Porque esta é a proposta. Se não utilizarmos o Espiritismo em favor do nosso progresso, não contribuiremos da forma desejável. Ou seja, é uma doutrina progressista. É uma doutrina que desperta consciências. Não na pretensão de despertar o outro através do meu conhecimento, mas despertar a mim mesma. O conhecimento ele tem que saber, ele tem que valer, ele tem que ser funcional, ele tem que ser útil para despertamento, para dispersão, para tomada de consciência sobre o meu espírito imortal. Essa é a primeira lição que Emmanuel nos traz. Nos traz também a seguinte pergunta: o que fazer do conhecimento? Uma advertência que para todos nós vem a calhar nos dias de hoje, depois de um período de pandemia, depois de um outro período de medo, de retomada das nossas atividades.
conhecimento, ele tem um único propósito: nos permitir racionalizar, nos permitir usarmos a inteligência para concluirmos fatos, para fazer sentido nas nossas vidas. Então, e esse conhecimento e essa inteligência desenvolvida, essa racionalidade desenvolvida nos conduz ao nosso aprimoramento moral. Por quê? Porque estaremos conscientes, estaremos trabalhando com a verdade. E que verdade é essa? A verdade que nos liberta e não nos aprisiona. Emmanuel também nos traz as orientações bem a caráter, bem nos remetendo a nos percebermos, a reeducarmos as nossas emoções. E como é que educamos as nossas emoções? Usando esse conhecimento, nos trazendo a percepção de que podemos ser melhores. Reeducar sentimentos é o nosso grande desafio. Trabalharmos as nossas frustrações, percebermos que nós somos criaturas que não basta só saber. É importante nos conhecermos. É importante observarmos o que nos toca, o que nos faz infelizes, o que nos tiram, nos desviam do nosso caminho. E quando falamos em educação de sentimento, estamos falando de conduta, estamos falando de caráter, estamos falando de sentimentos. Vamos também lembrar que conhecimento e cultura são duas coisas completamente diferentes. Que o conhecimento pode levar ao desvio daquilo que temos como objetivo de vida. A intelectualidade, e é muito comum nos dias de hoje, nesse mundo civilizado, observarmos pessoas inteligentíssimas, extremamente egoístas, porque é a má utilização do próprio conhecimento, ou utilizar o conhecimento para si mesmo, quando o conhecimento ele deve ser algo que nos capacita a criarmos, a racionalizarmos algo mais coletivo. O conhecimento deve nos levar ao exercício, à educação dos nossos sentimentos, para deixarmos de lado as indiferenças e, sobretudo, a ignorância de nós mesmos, observarmos as bases que o Espiritismo nos traz de progresso individual e coletivo. O que mais que ele vai nos trazer? Exatamente o uso útil do conhecimento para a nossa transformação. E essa transformação, ela só pode ser coletiva.
aplicando no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Não precisa ser em grandes coisas, porque estamos aqui para desenvolver, para progredirmos. Mas é no relacionamento do dia a dia, com os nossos familiares, parentes, amigos, com os desafios, com aquelas situações constrangedoras que nos tiram da zona de conforto, principalmente. Com os desafios relacionados, inclusive, às doenças, inclusive à falta de condições materiais. São desafios que nos tiram realmente da nossa zona de conforto e nos faz repensar e muitas vezes reavaliar a nossa rota, como estamos utilizando o conhecimento que adquirimos. E o caminho, o roteiro, é Jesus e seu Evangelho. Que Evangelho é esse? Os seus exemplos. Como é que nós devemos aplicar? Nos deixando envolver pelos seus exemplos de amor, nos afastando de uma vez por toda das falsas interpretações, mas observando as reações de Jesus e nos perguntando o que Jesus faria no meu lugar. Então essas páginas, essas 40 lições, elas têm um único objetivo: nos trazer para o roteiro, para traçarmos, para o convite de traçarmos um novo rumo, definindo novos rumos através do roteiro seguro, do guia seguro que é Jesus. O Livro dos Espíritos, na questão 625, já nos diz que Jesus é o modelo, que Jesus é aquele que devemos observar. E para finalizar, vamos lembrar que direcionar a nossa inteligência para o bem é nos predispormos a trabalharmos em prol de nós mesmos, em prol da coletividade. Que a visão da vida imortal, da vida futura, nos trará a felicidade almejada. Não a felicidade que muitas vezes não sabemos, gostaríamos, mas não sabemos o que é melhor para nós. Mas da consciência tranquila, do dever cumprido e, sobretudo, de estarmos realizando, sendo úteis e capazes. É isso. Que a definição de novos rumos seja para nós a inspiração que necessitamos, especialmente agora, neste momento de final de ano, de início de novo ano, onde renovamos votos e principalmente prometemos a nós mesmos sermos melhores. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima oportunidade com a lição de número 1. Que assim seja, graças a Deus, e muita paz a todos.